Você que é funileiro, pintor ou preparador e começou a jornada na sua própria oficina, virou empresário de funilaria e pintura, deixa eu falar uma coisa para você. Esse processo de sair do operacional, né, de CLT e ir para sua própria empresa, para começar, ele exige alguns outros comandos que são necessários para que você tenha uma atuação que seja saudável. E a minha pergunta para você é: você tem olhado para os números e feito os controles administrativos para saber como é que está a saúde da sua empresa? Porque, vê, quando você sai da parte operacional, você tem que ter um pouco de bagagem e um aprendizado. Eu sei que muitas vezes a coisa vai acontecendo, sai de lá, monta e começa a trabalhar e essa parte não é vista, mas ela é de extrema importância para a sua própria organização pessoal na empresa. Para que a sua empresa decole e continue crescendo, é super importante você estar aliando o operacional com o administrativo. Por quê? Porque eu vejo muita gente, eu já tive experiência dentro da Dami, de pessoas que saíram e se lançaram no mercado, né, de empreendedorismo, foram, né, transformar o seu CPF em CNPJ. E é ótimo, natural, faz parte. Só que existe um grande problema. Nem todo mundo, provavelmente pode ser até um caso seu aí, se preparou para poder fazer a virada de chave, ou até ter um pouco de noção, mas não faz realmente a cartilha certinho do beabá, né? Da parte financeira da empresa. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não tem isso, em algum momento você vai se ver dentro de problemas de controle de fluxo de caixa, de atraso de pagamento de contas, né? Para de pagar fornecedor ou não tem o dinheiro para pagar o seu próprio colaborador, por mais pequeno que você seja, né? O médio. Chega no dia de pagar as contas, você tem que pagar. No dia da folha, no dia do vale transporte, o seu colaborador não pode ficar sem receber. O seu fornecedor não pode ficar sem receber. Para tudo isso tem que ter uma organização, tem que ter um controle, tem que ter um fluxo de caixa. Eu já vi muitas oficinas, né, não terem nenhum tipo de controle, vai entrando dinheiro e ali vai misturando, inclusive com a conta pessoal, a conta da empresa, isso tudo vira uma bagunça, né? Conheci muitas pessoas que fazem isso. E naturalmente, por quê? Porque não tiveram o conhecimento, a sabedoria, a instrução. Então eu estou aqui para te dizer que isso também não é um assunto complicado, mas tem que tirar você um pouco da zona de conforto para que você possa olhar para isso e treinar isso. Ou treinar uma pessoa, ou contratar uma pessoa lá na frente ou nesse momento, não sei qual é o seu, para que faça isso, mas você precisa saber o mínimo. Lembra, o empresário, ele não pode ser só um especialista em determinada coisa. Um dono de uma empresa, e você que abriu a sua, você se transformou em dono de empresa, e quem é dono de empresa tem, sim, o cargo de ser empresário, tem que saber disso. Você acaba tendo que conhecer de todas as suas áreas um pouco. Isso te tira do especialista da atuação operacional e te coloca num lugar mais generalista. E para isso, o financeiro, que é o motivo dessa, né, do informativo que eu trago para você aqui, dessa pílula para você poder melhorar aí a saúde do teu negócio, é que você tenha esse tipo de controle. Por exemplo, é simples. Para quem está começando, para quem não tem, é só relacionar todos os custos que a empresa tem. Vamos lá, vou citar alguns. Você tem aluguel ou tem o prédio próprio, mas saiba que até se você tiver seu prédio próprio, sua garagem, o seu espaço físico, né, para trabalhar, você tem que colocar um valor de aluguel. Por quê? Porque tem que rentabilizar, senão a operação não está saudável, não está coerente. Porque afinal de contas, quem tem um patrimônio, né, ou ele está usando e rentabilizando, ou ele está alugando para terceiro. Tá certo? E se você está usando o seu, caso você tenha algum, tem que estar rentabilizado o valor de aluguel lá. Tá certo? Então, para isso, é importante você saber o que é custo, o que é despesa e ter este controle. Você tem que ter uma somatória de todas as despesas da sua empresa para saber o quanto que ela custa, tá certo? E saber o que é custo também, que é outro tipo de conta que é originária da execução do processo de produto e serviço que você vai entregar. No nosso caso é reparação de carro. Então toda a parte de insumo, toda a parte de peças, né, que acoplam a parte de
custo. Então, eu estou só falando isso, por exemplo, parte de despesa, o que que é? Aluguel, água, luz, computador, e tem uma série delas, que algumas você nem vai lembrar se você não tem esse tipo de controle apontado, né, numa planilha, no computador, no papel, não importa como você tenha, mas tem que ter, né, num caderno. Para começar, começa num caderno, para quem não tem. Para quem tem já um computador, lança lá, faz uma planilha no Excel, né? Ou para quem já está mais evoluído, já pode ter um sistema, pode comprar um sistema, né, para que seja feito isso. Eu estou dizendo essas opções porque tem diferentes níveis de empresários ou pequenos empresários que estão aqui. Mas para todos existe aí uma maneira de fazer e a coisa vai se aperfeiçoando conforme o tempo, né? E é para todos vocês que eu estou dizendo isso. Então, quando você tem isso, você tem um controle do custo da tua empresa. Vê, se você tem um custo que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio, né? Todas as despesas e o custo ali vai, né? As despesas todas vão gerar um ponto de equilíbrio que é o valor para a tua empresa ter que receber para ficar no 0 a 0, não é verdade? Ou já colocando o teu próprio rendimento, o teu prolabore, o teu salário, mas você tem que saber que se você tem 30 dias no mês, e se você abre de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você vai ter em torno de 22 a 26 dias de funcionamento, e você tem que trabalhar com um recebimento que dentro desses 30 dias seja maior do que o quanto tua empresa está custando. Então, é importante você saber disso, porque cada alteração na subida dessa conta para cima, você tem que alterar o quanto que você fatura. E essas coisas, muitas vezes elas estão colocadas de lado, não estão sendo vistas. Por quê? Porque muitas vezes você está lá na parte operacional. Então é importante. Eu trago essa pílula aqui porque assim, tem formas, tem formato de fazer, posso te ajudar a melhorar isso daí, mas não deixa de lado, tá? Faz uma planilha, escreve, põe no computador, desenvolve, porque você vai entender até em relação a isso o quanto você tem que faturar para você ter a sua empresa com saúde paga, né? E uma operação final saudável, positiva para o seu dia a dia, tá certo? Continua comigo aqui, nas próximas semanas você vai continuar acompanhando essa trajetória de pílulas de informação e conhecimento na gestão e na operação da sua empresa de funilaria e pintura. Vem comigo!